Senhor presidente, senador Mozair Cavalcante, que preside essa sessão, e caros colegas, vou fazer uma breve análise, senhor presidente, sobre um tema que eu já, em 2011, 2012, principalmente, tenho tratado diversas vezes, entendendo a importância que isso tem para o Brasil, e que vem se concretizando cada vez mais, em função até do que vem ter ocorrido nos últimos meses, pelo que aconteceu no ano passado e também pelo resultado dos primeiros 7 meses de 2013. Eu faço algumas ponderações, principalmente vendo aí as circunstâncias do equilíbrio da balança de pagamentos, daquilo que o Brasil vem hoje se ressentindo profundamente, que cada vez mais nós estamos sofrendo, exporta mais, importamos mais, e um dos setores que mais tem imperado, que mais tem influenciado no desequilíbrio da balança é o setor de petróleo. O próprio governo afirma que pela importação do ano passado para este, no mesmo período do ano passado, em relação ao período de janeiro a julho deste ano, nós aumentamos em 27% a importação. O ano passado já foi incrível. E este ano, só o aumento da importação de produtos de combustível, derivados de petróleo, porque nós não temos como praticarmos o refino aqui no Brasil, ou porque nós temos indústrias dos anos 60, como tem em Araucária, lá em Pelotas, que eram os anos 60, 70, essas refinarias que foram adaptadas e pregadas para trabalhar o petróleo importado dos países árabes, lá do Oriente, não estão sofrendo adaptação, mas ainda demora e estão com a sua capacidade esgotada para trabalhar o nosso petróleo. E não tem isso. E aí nós precisamos colocar os pés no chão para enfrentarmos isso. Eu faço algumas ponderações, são breves, mas entendo de suma importância. Quando tratamos de economia, é possível dizer que nossos atos no presente não ficarão impunes no futuro. Não ficarão impunes no futuro. Por tratar-se de uma ciência dinâmica, com vetores e variáveis de influência extremamente diversas e sensíveis, as decisões macroeconômicas, especialmente dos agentes públicos, ganham relevância ainda maior. Concluído o mês de julho, o país registrou o pior resultado em sua balança comercial nos últimos 20 anos. Acumulou um déficit de 5 bilhões de dólares, não é reais, estou falando em dólares, neste período do ano. E o dólar neste valor, imagine em reais quanto é que dá. Apenas no mês de julho, a diferença entre o valor exportado e o importado foi de quase 2 bilhões de dólares. Também o pior mês da série histórica, segundo informações divulgadas pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. A grande vilã dessa história, como revelam as estatísticas do próprio Ministério, é a chamada conta petróleo. A importação do mineral, e principalmente seus derivados, como combustíveis e lubrificantes, cresceu 20% de janeiro a julho em relação a 2012, chegando, e existe o número 27, mas o 27 são 27 bilhões de dólares, são os valores. Quer dizer, aumentamos, no mesmo período do ano passado, em relação a este ano, aumentamos em 20% do valor de volume e em valores em dólares,
deu importância de 27 bilhões de dólares. Evidencia-se aqui um fato sobre o qual temos chamado a atenção com frequência nesta tribuna: a baixa capacidade de refino de petróleo do Brasil, que não consegue atender ao volume extraído, e pior que isso, a demanda crescente do mercado consumidor. A produção total, petróleo e gás natural, da Petrobras no Brasil atingiu a média de 2,4 milhões de barris de óleo equivalente ao dia. Na outra ponta, o refino ficou, ao fim do primeiro trimestre deste ano, segundo dados da própria companhia, pouco superior a 2 milhões de barris dia, utilizando quase a totalidade da capacidade produtiva. Houve crescimento, sem dúvidas, ainda há investimento em andamento, mas a verdade é que, quando todas as obras estiverem concluídas, a capacidade de refino não será suficiente para suprir o incremento da demanda. Então, o que nós temos colocado hoje no Brasil, com essas que estão sendo construídas, ou essas que estão sendo retificadas, quando concluídas pelos cálculos que nós temos, nós não vamos conseguir atender a demanda que aí está. Segundo dados da Agência Internacional de Energia, o Brasil consumiu média diária de 3 milhões de barris derivados de petróleo em março deste ano. Se somarmos aos números apresentados a tendência inquestionável e já em franco avanço dos últimos meses de valorização do dólar em relação ao real, os impactos da economia serão catastróficos. Além da elevação do déficit da balança comercial, esses custos serão repassados aos consumidores e provocarão pressões inflacionárias totalmente indesejadas. O setor energético exerce influência estratégica para o desenvolvimento do país e exige investimentos elevados e planejamento de longo prazo, senhor presidente Mozair Cavalcante e caros colegas. A construção de novas refinarias pelo país, adaptadas às especificações do petróleo brasileiro, é imperativa, seja com recursos exclusivos da Petrobras ou em parceria com a iniciativa privada, alternativa que deve ser cada vez mais considerada pelo governo. Desde o começo de 2011, temos mostrado à Petrobras e ao Ministério de Minas e Energia o potencial que o Estado de Santa Catarina oferece para sediar um investimento dessa ordem e, principalmente, o retorno que poderá proporcionar ao país. A região sul do país, sendo abastecida por 2 refinarias hoje, uma no Paraná e outra no Rio Grande do Sul. Ambas foram construídas nos anos 60 e 70, como eu disse no início dessa minha exposição, com especificações diferentes do petróleo brasileiro e que já operam em seu limite de capacidade produtiva. Santa Catarina, senhor presidente, tem uma localização estratégica da região e dispõe de uma bem estruturada infraestrutura logística, com 5 portos, por exemplo, e rodovias em plenas condições de operação. Além disso, oferecemos mão de obra extremamente qualificada, contando inclusive com um curso de engenharia de petróleo, oferecido pela Universidade do Estado de Santa Catarina, que é a UDESC. Continuaremos lutando por esse investimento, sem dúvida importante para o nosso Estado e para o Brasil. Mas, acima de tudo, defendemos a aplicação de recursos. Já estou encerrando, senhor presidente. Mas, acima de tudo, defendemos a aplicação de recursos com um planejamento eficiente e sustentável, que garanta as condições energéticas fundamentais para o crescimento do Brasil. Faço isso, senhor presidente, nesta tarde, por entender que não podemos cruzar os braços e para buscar essa parceria. Já o fizemos junto ao Ministério das Minas e Energia, ao ministro Edson Lobão, já o fizemos junto à presidente Graça Forte da Petrobras.
a bancada, o Fórum Parlamentar Catarinense já o fez também, como uma parceria, como uma solução para ajudar, usando essas logísticas que nós temos à disposição. A Petrobras orientando, botando pouco investimento, mas chamando os parceiros, e virão, sem dúvida alguma, senhor presidente, fundos internacionais, que vendo a logística, a preparação da mão de obra, vendo essas condições todas, para ajudar não só o sul do Brasil, mas as condições que Santa Catarina oferece de logística, infraestrutura e preparação técnica para ajudar o Brasil. Isso é uma participação, isso é claro, é patente, é enxergável, é mensurável. Por isso, não pode deixar de trazer para análise, diante do quadro difícil que estamos a sentir. Mas temos que fazer um planejamento sério, profundo, eu diria. Não podemos ter um racionamento de planejamento eficiente do Brasil. Eu acho que isso vale a pena nós encararmos com sinceridade. Muito obrigado, senhor presidente e nobres colegas. Concedo a palavra.